E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma gravação, como sempre fazemos, na maioria dos dias às terça-feiras. Isso, eu acredito que é terça-feira, né? Terças-feira? Não sei. Normalmente dia de terça-feira fazemos a nossa gravação ao vivo e também você pode assistir, se você se interessar, no YouTube, no meu canal Cristiano Rodrigues. Também tem algumas das mensagens dessas que eu publico no Facebook. E estamos aqui, né? Ultimamente eu não tenho tido tempo para gravar todas as semanas, porque está meio corrido, mas à medida do possível estamos aí gravando e procurando trazer sempre uma palavra de Deus para edificar e para trazer direção e para trazer fundamento para as nossas vidas. Se Deus tem falado com você através dessas mensagens, eu peço para que você compartilhe, para que Deus possa falar também com outras pessoas. Se você se interessa em saber mais coisas, como eu já disse lá no meu canal, Cristiano Rodrigues também tem outras mensagens. Pode se inscrever, pode ouvir, compartilhar e aquilo que Deus ministrar a você vai ser de grande valia para todos nós. Porque o nosso objetivo aqui não é conseguir muitos seguidores, não é conseguirmos muitos likes, não é conseguirmos fama, não é conseguirmos nada disso. É fazermos a obra de Deus. Eu tenho procurado cumprir com aquilo que Deus me deu. Faz um canal e traz uma palavra. Essa é a minha parte, obedecer aquilo que Deus disse. O resto é parte dele, é só pregarmos. A palavra de Deus é poder. Eu lembro de um dia que eu vi um pregador dizer isso. É só você pregar, a palavra é poder. E passou uns dias eu preguei para uma moça e veio esta palavra em minha mente e meu espírito. É só pregar, que a palavra é poder. Alguns dias depois eu vi ela convertida, porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. Novamente eu quero trazer uma palavra para nos levarmos a Deus, nos levarmos à sua palavra, nos levarmos ao arrependimento. Mas também existe aquele momento que precisamos trazer uma palavra para nossa vida, para nosso dia a dia, para levarmos a gente a viver melhor aqui na terra. Mas como eu disse, embora eu traga uma palavra a respeito do dia a dia, a respeito da nossa vida aqui, de como viver melhor aqui na terra, esta palavra vai estar sempre voltada para nos levar a Deus, para levarmos a Deus e a sua palavra, o arrependimento e a salvação, que é o nosso objetivo principal. Porque afinal de contas, aqui nesta terra temos muitas coisas, mas queremos ver os bens do Senhor na terra dos viventes, mas existe toda uma eternidade aí pela frente. Amém? Então a palavra que eu vou trazer hoje, ela está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 26, quando Deus diz assim, que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Eu quero falar hoje um pouco sobre os laços do diabo na vida de um ser humano, na vida de um cristão, na vida de um cidadão. Chame isso, o nome que você quiser, maldição, vínculo, base, laços mesmo, azar, sina, destino, sei lá o que. Mas a questão é que muitas pessoas têm uma sombra diabólica em suas vidas, que leva elas a ter uma vida derrotada, a ter uma vida cheia de encrenca, a ter uma vida de um círculo vicioso, em que não conseguem sair de determinadas situações. Igual a vida daquele rapaz que eu conheci, que quando menino ele sonhava que estava matando alguém e ele sentia uma presença diabólica enquanto ele tinha aquele sonho, parecia ser um sonho real. Ele andava e ele ouvia alguém dizendo, quando você crescer você vai matar, e novamente ele sente aquela presença. E quando ele cresce, ele se converte, ele se volta para o Senhor, ele tem uma visão com um espírito de morte. Era a mesma presença que ele sentia quando ele ouvia aquelas vozes. Mas ele renuncia, ele repreende e Deus traz libertação e ele nunca mata ninguém. Mas interessante na vida daquele rapaz que, embora ele fosse um cara pacífico, ele era sempre em sua vida, tinha confusão, tinha encrenca, em que havia ameaças ou coisa do tipo, até o dia que o Senhor o libertou. Porque havia ali um espírito maligno que tentava puxar ele para aquele destino, puxar ele para aquela situação.
graças a Deus que se converteu. E assim como muitas outras coisas, por exemplo, você olha uma menina que às vezes é feia, que até dá dó. Nada contra feio, porque a beleza e a feiura está nos olhos de quem vê, não é verdade? Aquilo que é bonito para você não é bonito para mim e vice-versa. Mas a questão é que você conhece meninas que não tinham nada de interessante. E você viu um monte de homem gostando daquela mulher. E você olhava, mas não tem nada de atraente nela. Ela não é bonita, ela não é simpática, ela não é legal, ela não conversa bem. Mas é aquele monte de homem, cara brigando, cara largando da esposa, cara traindo a namorada por causa dela. Porque havia ali uma presença diabólica que causava esta situação. Assim como você vê pessoas que vivem num círculo vicioso de derrota, de problemas financeiros. Pessoas começam a trabalhar e acreditam que vão prosperar e de repente desmorona. Aí começam a se reerguer, desmorona de novo. Pessoas não dão certo em relacionamentos nenhum. Pessoas são presas em determinados tipos de pecado. Eu já conheci pessoas que são presas em prostituição, por exemplo, e que você vê que deseja se libertar daquele pecado para poder construir uma família, para poder construir um lar, mas não consegue. Quando vê, está caindo naquela situação de novo. Na igreja, muitas vezes a gente recebe pessoas assim, presas em alcoolismo, presas em homossexualismo, e vivem aquele ciclo de derrota, aquele ciclo vicioso. Começa a caminhar um tempo bem, daí a pouco cai de novo no mesmo pecado. Começa a ir um tempo bem, cai de novo na mesma derrota. E vive assim uma vida de derrota. E ano após ano aquele ciclo se repete. Às vezes até consegue uma pequena vitória e quando pensa que a coisa vai melhorar, quando você vê, vai tudo por água abaixo de novo. Pessoas que às vezes querem ter uma vida melhor, mas não conseguem, porque existe ali uma prisão que leva, que impulsiona a pessoa àquele tipo de vida. Como eu disse, às vezes uma moça que não tem nada a ver, mas você vê um monte de homem correndo atrás dela e levando ela para a prostituição. Um camarada que é pacífico, mas quando você vê um monte de situação que leva ele a brigas violentas. São obras do diabo, são vínculos com as trevas que essas pessoas têm, que caminham, que trabalham para levar elas a uma vida fracassada, a uma vida derrotada, e para levá-las a elas à destruição final, porque a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Mas eu não vou perder muito tempo aqui desse vídeo falando no diabo, porque meu objetivo principal é falar de Deus e de sua palavra. O que pode originar isso? O que pode muitas vezes originar este vínculo, esta maldição, este azar, sei lá do que você quer chamar? Muito provavelmente um pecado cometido por você, cometido por seus antepassados, alguma obra de ocultismo, sangue inocente derramado. Você vê quando Davi ele peca, lá no caso de Batseba e Urias, que ele ama uma situação para que Urias morresse em combate, para que ele se casasse com Batseba. E Deus diz assim, por esta causa a espada não se apartará da sua casa. E você vê, logo depois disso, que Davi peca. Seu filho Amon estupra sua filha Tamar, Absalão já quer vingar a irmã, já mata Amon, Absalão já dá um jeitinho de tomar o poder lá, Joabe mata Absalão, Joabe que era parente de Davi, Salomão mata Adonias, enfim, apesar de Davi ser um grande homem de Deus, ele deu uma brecha para o diabo entrar ali e que trouxe uma grande destruição em sua família. Deve ser muito triste uma pessoa servir a Deus intensamente como Davi serviu e ver toda a sua família destruída, praticamente. O próprio Salomão, que foi homem de Deus, mas você vê no final ele servindo deuses, demônios que exigiam sacrifícios humanos. Às vezes eu via em algum programa de TV, em algum filme de terror, falando sobre feitiçaria, citando Salomão, e eu não entendia por quê, até que eu fui pesquisar na Bíblia. E você vai ver que ele construiu templos e serviu deuses. Deuses que exigiam sacrifícios humanos, ou seja, demônios de alta hierarquia, um alto grau de feitiçaria. Provavelmente ele se voltou para o Senhor no final da sua vida, não sei. Mas enfim, pecou. Porque Davi deu uma brecha ali. Então um pecado cometido, uma consagração feita no ocultismo, uma morte violenta,
um aborto, sei lá o que. Pecados que dão brechas para que o diabo entre e comece a estabelecer ali um destino de derrota, um destino de fracasso na vida de uma pessoa. E quando eu falo fracasso, eu não estou falando só aquele fracasso financeiro. Ah, o cara é pobre, é fracassado. Não. Tem muita gente rica que vive fracassado, porque a sua família é fracassado, porque é depressivo. Você vai ver a maior parte das pessoas que se matam, você vai ver que seus problemas... Ah, se matou porque acabou um relacionamento, se matou porque estava com dívida, mas não é apenas por causa disso. Parecem problemas pequenos, mas existe toda uma pressão psicológica, toda uma pressão diabólica na mente e na alma dessas pessoas para que cometam essas coisas, para que cometam um suicídio, para que cometam um homicídio, porque o diabo ele entra para trilhar um caminho de derrota, para trilhar um caminho de desonra. E como eu já disse, o pecado é que dá brecha para isso. A Bíblia diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra por causa de seus pecados. O pecado ele dá brecha para que o diabo entre e destrua a vida do ser humano. O diabo ele não tem poder nenhum se você não der poder a ele. O poder dele está no pecado. Agora, como que eu vou me libertar disso? Porque eu já falei da obra do diabo, eu já falei do pecado. É coisa simples, não tem por que eu ficar me aprofundando muito aqui nas obras das trevas. Como é que eu me liberto disso? Como é que eu saio desse ciclo de derrota? Como é que eu saio desse ciclo vicioso? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Ah, mas eu já sou salvo. Reconheça o quanto você é miserável e o quanto precisa de Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Clame, quem sabe o Senhor responda, diz o profeta Joel. Então a primeira coisa, reconhecer a necessidade de Deus e se achegar a Deus. Segundo, se arrepender dos seus pecados. Porque o que dá brecha para o diabo agir é o pecado da humanidade. É interessante que Jesus ia curar uma pessoa lá, um doente. Jesus dizia primeiramente, seus pecados são perdoados. Por que Jesus dizia para o cara lá, para o aleijado, seus pecados são perdoados? Porque o que deu brecha para que aquela doença se estabelecesse foi o pecado, muitas vezes. Você vai ver que um determinado sujeito, Jesus cura e diz, vai e não peque mais para que não aconteça coisa pior. A primeira coisa é o pecado. Então reconhecer, pedir perdão, peça perdão pelos seus pecados dos antepassados. Você vai falar, mas eu não tenho nada com isso. Mas se você for ver, a oração de Esdras, por exemplo, Neemias, eles oravam, confessavam os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, que trouxeram aquela desgraça, que trouxeram aquela ruína para Israel. Então confessar os seus pecados. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Se preciso, chame uma pessoa e ore junto para confessar os seus pecados. E depois que fizer isso, vai e não peque mais, para que não te suceda algo pior. Muda a sua rotina de vida. Muda. Eu conheço muitas pessoas que não acreditam em nada disso que eu estou te falando. Não acreditam em diabo, não acreditam em maldição. Talvez só acreditem que Jesus é Salvador. E que tiveram a vida mudada, que vieram de famílias fracassadas, de famílias derrotadas, mas que tiveram a vida mudadas, porque num determinado momento tomaram uma posição em suas vidas e resolveram mudar a sua maneira de agir, resolveram agir na atitude oposta. Você vai vencer o seu inimigo agindo na atitude oposta. Não é apenas expulsando, sai diabo, sai em nome de Jesus, ainda que devemos fazer isso. E eu quero ver se no final desse vídeo eu falo um pouco, porque a Bíblia diz que nós devemos usar autoridade. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, eu vos dei autoridade. Então, existe um momento que você reconhece a sua dependência de Deus, que você pede perdão pelos seus pecados. Então, é o momento de você mandar ao diabo que saia da sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. Então, em nome de Jesus, você tem esta autoridade para expulsar esses demônios da sua vida e você deve fazer isso. Mas também deve agir na atitude oposta, para que seja livre. Como eu disse, eu conheci pessoas que apenas reconhecem Jesus como seu Salvador,
mas que tiveram a vida totalmente transformada num ciclo de derrota que vinha, porque agiram na atitude oposta, dizendo, meus antepassados, meus parentes agiram desta forma e tiveram suas vidas derrotadas. Eu vou agir de uma maneira diferente, oposta, e vou ser vencedor. E conseguiram ser. Eu me lembro de ver um cidadão um dia contando o seu testemunho de vida, de que morava, vivia nas drogas, na bebedeira, e quando ele se converteu para que a vida dele fosse transformada, ele mudou de bairro, mudou de cidade para sair longe, porque ele falou, eu nunca vou conseguir ser liberto num bairro onde eu conheço todos os traficantes, onde eu conheço todos os viciados, onde eu conheço todas as garotas de programa. Você vai dizer, Cristiano, mas quando a gente se converte, a gente tem que ir a essas pessoas pregar. Sim, quando você está capacitado, quando você tem a unção do Espírito, está pronto, está livre, para ir você deve ir e não se contaminar. Agora, se você tem uma tendência para um determinado tipo de pecado, você não deve viver naquele ambiente. Eu me lembro de um dia que eu preguei para um jovem que estava envolvido aí com umas coisas erradas, e eu disse, olha, hoje talvez você não leve muita fé com o que eu estou te falando. Mas se um dia você quiser se libertar, o caminho é esse, reconhecer sua dependência de Deus e mudar de ambiente. Porque você é uma pessoa, um exemplo. O cidadão ele tem tendência para o alcoolismo. Ele quer ser liberto, mas ele vai viver no meio de alcoólatras. Daqui a pouco ele vai estar caído. Eu já vi muitos casos assim. Você quer se libertar das drogas, mas quer ficar num lugar cheio de viciados, cheio de traficantes, você vai cair de novo. É necessário agir a atitude oposta. Você é uma pessoa que tem problemas financeiros, um ciclo de derrota na vida financeira. Você quer ser livre? Você vai ter que mudar, vai ter que aprender a administrar, vai ter que aprender a guardar dinheiro, vai ter que aprender a ter disciplina no trabalho. Não adianta fazermos uma oração aqui, Senhor, abençoa a vida financeira, e eu não tenho disciplina de trabalho, eu não tenho disciplina de horário, não anoto o que ganha, não anoto o que gasta. Entendeu? É necessário ter uma atitude oposta ao seu inimigo, àquilo que vinha te oprimindo, para que você tenha uma vida vitoriosa. E principalmente ter a vida no altar de Deus. Coloca a vida sobre o altar e não tira ela de lá nunca mais. Porque ali no altar do Senhor você vai ser sempre vencedor. Ao invés de chorar aos pés das pessoas, chore aos pés do Pai. Mantendo a vida no altar, usando da sua autoridade espiritual. Mas você vai me dizer, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sim, Ele nos resgatou. Glória a Deus por isso. Cristo nos resgatou da maldição. Jesus pagou o preço para que fôssemos livres. Só que é necessário fazermos valer o nosso direito. Ele pagou o preço para que você fosse salvo. Mas se você não vier a Jesus e não se arrepender dos seus pecados, você não será salvo. Ele também pagou o preço para que você tivesse uma vida vencedora. Mas se você não tomar posse dessa vida vitoriosa e não começar a agir como uma pessoa para ter uma vida vitoriosa, você não vai desfrutar esta vida em abundância. Jesus ele diz que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Só que para encerrar esse vídeo, isso é maravilhoso. Só que isso é uma fichinha daquilo que viveremos no céu. Nosso foco maior sempre tem que ser a eternidade. Mas como diz Salmo 27, creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Então temos que ver os bens do Senhor aqui na terra dos viventes também. Muito obrigado por sua atenção. Ainda que essa ministração, essa palavra, seja uma palavra que muitas vezes mereça uma atenção especial, uma oração, não vou orar como nunca faço nos vídeos, mas se você quiser uma oração, pode me chamar aí no PV, pode me chamar nos comentários que eu vou atender de todo o coração. Se essa palavra falou com você, compartilhe para que fale com outras pessoas também. Se inscreva no meu canal, Cristiano Rodrigues. Ore por nós principalmente e pela Igreja do Senhor para que a palavra possa ir cada vez mais adiante. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus e até a próxima semana.